não tem nada melhor do que celebrar um dia como o dia de hoje. Um dia que a gente celebra que o nosso Salvador está vivo. Há uma tradição no cristianismo, né, e aqui do nosso lado ocidental não é tão comum quanto é no lado oriental. Dos nossos hemisférios aí. Mas a realidade é que, aos poucos, isso vem acontecendo. Essa tradição é o seguinte: a gente relembra que Jesus está vivo. E quando você é exposto a essa informação, Jesus está vivo, a frase e a expressão que a gente responde é: Jesus está vivo de fato. Ele está vivo de fato. Vamos treinar isso aí, porque durante essa próxima meia hora eu vou falar isso um monte de vezes e eu vou esperar que vocês respondam. Ele está vivo. De novo, só o coral. Ele está vivo de fato. Ele está vivo. Ele está vivo de fato. Mais uma vez, ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa, na realidade, é a nossa expressão para hoje, é o tema para hoje. Ele está vivo. A Páscoa talvez seja um dos momentos mais difíceis para alguém que ministrar. Não só a Páscoa, mas talvez também o Natal entra nessa mesma classificação de assuntos difíceis, porque ano após ano você conta a mesma história, mas tem que ser de uma forma que é interessante. Você conta a mesma história de um modo que chame a atenção, que passe a mensagem, que dê o recado, mas a história é a mesma. No Natal você fala do nascimento de Jesus, na Páscoa você fala da morte e da ressurreição de Jesus. Há alguns anos eu comprei para mim um trabalho difícil, porque é também o Dia das Mães. E se você anda junto comigo já tem mais tempo, você descobriu o seguinte, que no Dia das Mães eu prego a mensagem com o mesmo tema todo ano. A mensagem é diferente, mas o tema é o mesmo. E a gente vai se comprando assuntos difíceis. Eu cresci numa família de pregadores, e o que sempre fez as coisas ficarem um pouquinho mais complicadas, porque eu sempre espero de você um pouquinho mais, e eu sempre fiquei um pouquinho aquém, né, de onde eles esperavam de mim, E, na realidade, conta uma história que um jovem pregador estava com a responsabilidade justamente de ministrar no dia da Páscoa. Ele falou: o que eu vou fazer? Eu me lembro, a primeira mensagem que eu ministrei na igreja, eu decorei. E foram 5 minutos de mensagem, eu decorei, e quando eu comecei a ministrar, eu olhava na igreja que eu reunia, tinha um relógio, como a maioria das igrejas naquela época tinha, um relógio daqueles de ponteiro, sempre no canto da parede, e eu olhava, a minha sensação é que aquele relógio tinha parado, né? Não trocaram as pilhas desse relógio, ele está parado, e depois de eu falar uma eternidade, não tinha passado 5 minutos ainda, porque era o tempo que eu tinha decorado. Mas alguém estava mais ou menos numa situação assim, como essa minha, e perguntou para alguém mais velho, né, com mais tempo de ministério: o que eu posso fazer? Eu preciso contar essa mesma história, mas eu preciso contar de uma tal forma que vá chamar a atenção das pessoas. Eu não quero perder as minhas pessoas, o meu auditório, logo no início. Ele falou: não, e esse pastor mais antigo falou: não, eu tenho uma história que eu sempre conto e sempre funciona. Mas você tem que ficar esperto para você contar. Eu falei: mas qual que é a história? Ele falou o seguinte, e, aliás, aqui para mim também é a realidade. Parte dos grandes momentos da minha vida, eu vivi nos braços de uma mulher de outro homem. A minha mãe. Ele falou: você lembra de dar essa pausa, porque vai dar aquele êxtase na congregação. A minha mãe. Mas outra coisa, você não se esqueça de avisar para sua esposa. Esse mesmo assunto. E o rapaz foi. E chegou, ele contou a história. Ele fez. Quando ele fez a pausa, ele esqueceu que a esposa dele era uma pessoa muito espivetada e não demorava muito tempo. E quando ele acabou de falar nos braços de uma mulher, de um outro homem, ela se levantou e começou a andar para o lado dele e falou assim: honestamente, agora já nem me lembro mais quem é. Memória. Se lembrar das coisas. Se lembrar dos tempos. Se lembrar das histórias. A Páscoa é um tempo em que nós nos lembramos das coisas. Nós nos lembramos do tempo, do passado. Nós nos lembramos de coisas que nos marcaram. Nós nos lembramos de coisas que podem nos fazer uma grande diferença na vida. O texto que a gente tem para hoje é só uma parte de um versículo, de Lucas 24. As crianças falaram o mesmo versículo no Evangelho de Mateus. Lucas 24, verso 6, a palavra de Deus diz o seguinte: ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia, né? Ele está vivo. Como é que é a frase que responde? Ele está vivo. Tá vendo? Vou ter que contar uma outra história para ter certeza que vocês estão vendo. Ele está vivo. Jesus está vivo, e essa é a maior das boas notícias que nós podemos ter, porque Jesus está vivo. Esse texto, ele está vivo, é isso aí, ele está vivo, né?
Esse texto está no meio de um contexto de uma história tão linda. As mulheres vão ao sepulcro domingo de manhã, as primeiras horas da manhã, e os outros evangelhos contam, Lucas não conta isso, mas elas estavam indo e pensando, nós vamos chegar lá, aquela pedra é pesada, quem vai tirar a pedra para nós? Mas quando elas chegaram, a pedra já estava tirada, já tinha sido removida, já tinha sido revolvida. E elas encontram alguém que estava ali, e o alguém diz para ela, por que vocês estão procurando aqui? Entre os mortos, aquele que está vivo, ele vive! Ele está vivo! Jesus, lembranças, elas foram naquela manhã com uma lembrança, e eu tenho absoluta certeza de que aquele dia ficou eternamente marcado nas mentes daquelas mulheres. Uma delas, os outros evangelhos deixam a gente ter uma boa noção, embora há algum tipo de dúvida, que das mulheres que estavam ali era a mãe de Jesus. E eu acho tão interessante esse pensamento e acompanhar e sentir, perceber toda essa história, porque a mãe de Jesus foi aquela que recebeu de um anjo de Deus a mensagem, você será a mãe do Salvador. O menino nasce, pastores vêm visitar e contam toda uma história de como uma estrela os anunciou, de como os anjos anunciaram que eles seguiram e chegaram àquele lugar onde estava o menino. E quando eles contam aquela história, a palavra de Deus diz, e Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Quem é esse menino? Quem é esse menino? No primeiro milagre, Jesus, João conta isso de forma linda, no Evangelho de João, capítulo 2, um casamento, acaba o vinho, e a mãe de Jesus fala com ele, acabou o vinho. Acabou o vinho. Primeiro milagre de Jesus, a mãe dele estava ali. Aos pés da cruz, a mãe dele estava ali. Numa tumba, a mãe dele estava ali. Alguém que acompanhou de perto, que trouxe, que estava guardado na memória toda a história de um menino, de um bebê, de um homem, de um Salvador. Quem é esse homem? Quem é esse homem? A memória, guardado na memória, porque essas são informações que podem te fazer uma grande diferença na vida. E uma das informações mais belas que nós temos em toda essa história é que a morte já não tem mais o seu poder. A história de Jesus, a história da crucificação, a história da Páscoa, a ressurreição de Jesus, traz essa informação que nós precisamos manter nas nossas memórias. A morte já não tem mais poder. A morte já não tem mais poder, porque Ele está vivo. Ele está vivo de fato. Oh, agora funcionou. Porque Ele está vivo. Ele está vivo. A morte não tem poder. E essa história, quando a gente pensa na morte, pensa no fato de que a morte não tem poder, a gente começa a lembrar de diversas situações, diversas histórias nas nossas vidas, nas vidas das nossas famílias, de pessoas que nós perdemos para a morte. Pessoas que eram importantes para nós e que nós perdemos para a morte. Entes queridos. Como a morte não tem mais poder, a gente passa a lembrar de um dia em que todos estaremos à presença do nosso Deus, eternamente com Ele em vida, porque Jesus venceu a morte. Mas a gente pensa no término da vida de alguém, mas há diversas outras coisas que morrem. Há diversas outras coisas que se vão com o tempo. E a morte é uma consequência direta do pecado. A palavra de Deus diz que o preço do pecado, o salário do pecado é morte. É morte. O presente que vem de graça de Deus, o presente gratuito de Deus é vida eterna. Morte. Salário do pecado. Resultado do erro, resultado da falha do ser humano. Todas as coisas que nós sofremos, se você sofre na sua saúde, é consequência direta do pecado humano. Consequência direta da falha do ser humano, e a gente passa a lembrar dessas coisas. Jesus venceu a morte. E, consequentemente, se ele venceu a morte, ele venceu o que é o pecado. O pecado não tem mais valor. Quando a gente lembra da Páscoa, a gente lembra disso, de que ele não está mais naquela tumba, mas que ele ressuscitou, a gente lembra disso, que a morte não tem poder sobre nós. Aleluia.
A morte não tem poder sobre nós, a morte não tem poder, não só o término da sua vida, mas o término de todas aquelas coisas que trazem alegria para o ser humano e coisas que vêm de Deus. Porque nós fomos distanciados de Deus por causa desse pecado. A consequência drástica e a última consequência do pecado é a morte, mas ao longo do tempo ela vai tirando de nós coisas menores. E quando a gente coloca na presença de Deus todas essas coisas menores que nós perdemos ao longo do tempo, nós descobrimos que Jesus venceu a morte. Jesus venceu. E essas coisas não têm mais poder sobre mim. Essas coisas não têm mais poder sobre mim porque Jesus venceu a morte. Quando eu perco, quando a minha saúde falha, quando a minha alegria é terminada de forma mais rápida do que eu estava imaginando, mas não tem problema, porque isso é consequência direta do pecado, mas o pecado foi vencido e o seu preço mais alto Jesus já pagou e ele venceu, que é a morte. Que é a morte. Jesus venceu a morte. A Páscoa fala disso. E são coisas que nós precisamos manter na memória. Venceu a morte. Nós precisamos carregar isso conosco, não é só quando nós estamos celebrando num dia como hoje, numa manhã como esta, mas em todos os momentos, todos os instantes da nossa vida. Se a gente respira, eu preciso respirar lembrando, não há nada que tem poder de retirar de mim o que há mais valioso para o ser humano, que é a sua própria vida. Mas mais valioso do que a vida do ser humano é a vida eterna que Deus dá para nós. E morte não tem poder, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição tem um poder tremendo. Conta-se uma história que, numa cidadezinha do interior, como talvez a maioria de nós conhece algumas, fazia um teatro de Páscoa. E tinha lá o rapaz encenando Jesus, carregando a cruz. E no primeiro dia, eles iam fazer aquela Semana Santa inteira. Primeiro dia que ele estava carregando aquela cruz, alguém começou a gritar da beirada da rua. E falou um monte de coisa que o rapaz não gostou. E ele jogou aquela cruz no chão e foi lá e deu umas boas no sujeito. E quando ele voltou, o diretor falou, rapaz, você não pode fazer uma coisa dessa. Você está representando Jesus. Jesus, você não pode soltar a cruz e ir lá e bater em alguém. Ele falou, não, mas o rapaz me tirou do sério. Ele falou, não, mas Jesus foi injuriado assim também. E ele não deixou a cruz, você está representando uma coisa que tem demais. Como é que você pode sair? Não pode fazer isso. Segundo dia ele foi e o mesmo cidadão estava lá do beirado da rua gritando coisas de novo. Ele soltou a cruz de novo e foi lá uma outra vez. Tiveram que segurar o rapaz e o diretor falou com ele, o negócio é o seguinte, se você insistir nessa história, eu vou ter que te substituir. Porque não dá mais. Vou ter que te substituir. Terceiro dia ele foi. E dito e feito, o rapaz estava lá. E gritava outra vez, ele parou, soltou a cruz, chegou na beira dele e falou, eu te encontro depois da ressurreição. Eu te encontro depois. Nós precisamos não só saber que a ressurreição existe, mas crer nisso aí. Porque Jesus venceu a morte, a segunda coisa que você precisa manter na memória é que a nossa esperança está viva, mas é um resultado da nossa crença. Essa esperança está viva para quem crê. Porque para quem não crê, é loucura. Aliás, a palavra de Deus diz isso. A palavra da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Né? A nossa esperança está viva. Ele está vivo. Ele está vivo. Lembra disso, nós precisamos andar, respirar, pensar, trabalhar. A nossa esperança está viva. Jesus é a nossa esperança. Ele é, os meninos falaram aqui agora há pouco, versículo, ele é a nossa Páscoa. Os judeus celebravam, nessa mesma ocasião que a gente celebra a ressurreição de Jesus Cristo, eles celebram a saída do povo de Israel do Egito. O que para eles é Páscoa é a saída do Egito. Para nós é a ressurreição de Jesus Cristo, porque é a nossa saída de um Egito simbólico, que é o mundo. Saímos deste mundo, nós não vivemos mais este mundo, nós vivemos de fato para Cristo. Nós vivemos de fato para Cristo, porque Ele, nosso texto de hoje, Ele não está ali. Ele não está ali, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia. Jesus ressuscitou, Ele está vivo à direita do nosso Pai, Ele intercede por nós, é o que a palavra de Deus nos diz. Ele intercede por nós. Uma outra coisa linda e bela, e que nós precisamos ter de fato a certeza de que está guardada na nossa mente, registrada na nossa memória, é que embora a morte seja a passagem ou a porta de entrada que nós temos para ir para um novo ambiente, que é o ambiente que vai nos gerar a vida eterna,
A morte para nós é futuro. E a maioria das vezes a gente espera que seja um futuro distante. E as pessoas dizem um ditado seguinte: tem duas coisas que é certo na vida: a morte e os impostos. A morte já foi vencida. Os impostos vocês vão ter que pagar daqui a 2 semanas. Não tem escapatória. A morte já foi vencida. Mas o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, o apóstolo Paulo fala isso, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 1, habita em nós. O poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em nós. Morte é futuro. Morte é futuro. Não sei quão longe esse futuro é de mim e nem para você, mas ressurreição é de agora. Nós precisamos lembrar disso, que ressurreição não é coisa do futuro, ressurreição é de agora, porque o poder que ressuscita mora dentro de você se você já recebeu Jesus na sua vida. O poder que ressuscita mora, anda, vive junto com você. O apóstolo Paulo fala nessa mesma carta aos Efésios, no capítulo 1, que depois que nós recebemos, nós cremos a palavra da verdade, recebemos o evangelho da nossa salvação, nós fomos selados com este Espírito Santo. E este é o poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Vive dentro de você. Vive dentro de você. Ele vive em mim, cantamos agora há pouco, no meu coração para sempre. Vive em mim, ele vive no meu coração. Jesus vive eternamente em nós. Nós precisamos ter e manter essa realidade nas nossas vidas em todos os dias, porque para nós é a coisa mais séria. É o supra-sumo de todas as informações que poderíamos ter. Jesus está vivo e ele está vivo? Ele está vivo. Isso é a realidade que transforma o mundo, essa é a realidade que transforma a história. Não simplesmente nasceu um menino, não simplesmente viveu um homem, não simplesmente morreu alguém pendurado em uma cruz, mas aquele Salvador que foi pendurado numa cruz, ele não ficou na cruz, ele não ficou na morte, mas ele está ressurreto. Ele está vivo. Ele está vivo de fato. Ele está vivo para trazer para nós a lembrança de que a morte não tem poder sobre nós. Mas não confunda em dizer que a morte não tem poder sobre nós e dizer que todos os nossos problemas acabaram. Todos os nossos problemas acabaram. Já há muitos anos eu estou aqui nos Estados Unidos e de vez em quando eu gosto de fazer as brincadeiras da época que eu assistia coisas na televisão do Brasil. E o problema todo é que às vezes o tempo passa. Essa semana eu acabei descobrindo alguém... está visitando aqui, família da gente chegada, e eu descobri que ultimamente nos bancos, na região de São Paulo, pelo menos, você não pode entrar com o celular no banco e que tem um lugar do lado de fora para você poder guardar os seus celulares. Eu perguntei, mas não rouba o celular do lado de fora? Eu falei, não, é tipo um locker, né? Você abre com um cartão, coloca, eu fiz, gente, cada coisa. Então a gente já não pode mais contar as mesmas histórias pensando que as coisas são do mesmo jeito, porque elas não são. Elas mudam. O tempo muda, o tempo passa, as coisas mudam. E eu gosto de me lembrar que quando a gente fala desse evangelho, que de vez em quando é pregado por aí, que é um evangelho que não tem mais problema, é um evangelho tabajara. Mas eu não sei se essa piada continua fazendo mais sentido. Eu não sei se continua fazendo mais sentido, porque não é um que resolve todos os seus problemas. Já não há mais problema, porque quando Jesus ora ao Pai e quando Jesus clama pelos seus discípulos, ele menciona para os seus discípulos também que no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão enfrentar problemas. E às vezes a sensação da gente é, Senhor, tira a gente do mundo, leve a gente para o céu, né? Leve a gente para um outro lugar. E essa semana eu conversava mais aqui e ela falou assim, a sensação que eu tenho hoje está um dia desse tipo assim, que a minha expectativa é a que Jesus voltasse agora. Eu falei, amém, pelo menos a gente precisa pagar o aluguel. Né? A sensação que a gente tem é de escapar daquelas coisas que estão no nosso dia a dia. Mas no mundo tereis aflições. Mas não se preocupe, eu venci o mundo. Na rua, esse verso tem um acréscimo que não tem na Bíblia. Vocês também, você não tem essa parte, não. Mas ele está conosco. Ele está conosco, ele vive em nós. E embora no mundo a gente vai enfrentar dificuldades, embora no mundo a gente vai enfrentar aflições, nós temos conosco a nossa esperança que é viva, porque ele está vivo. Ele está vivo. Lembra disso. Quando você sair daqui, e que
essa celebração que a gente faz da Páscoa, essa celebração que a gente faz da ressurreição do nosso Salvador, a gente não pode perder de vista e deixar grudada somente nessa época do ano. Nós precisamos viver e lembrar disso todos os dias, que a morte não tem poder sobre nós. As coisas que nos tiram a alegria, as coisas que nos tiram o brilho dos olhos, as coisas que em algumas horas nos tiram a esperança, elas não podem existir porque elas são consequências do pecado, e o pecado já foi vencido na cruz. A nossa esperança está viva. Quando a gente está abatido, e nós ficamos abatidos, nós somos seres humanos, nós somos frágeis. Por mais machos, né, que alguns de nós sejam, nós somos frágeis, nós sentimos dor, nós sentimos pânico, nós temos medos. Em algumas horas nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã, mas não importa, porque a maior das esperanças está viva. A maior das esperanças está viva. Numa ocasião assim de Páscoa, né, os professores estavam com as crianças na escola dominical e a professora levou um Jesus de papel tamanho humano, né? E quando os meninos olharam, aquele Jesus típico europeu, cabelos castanhos claros, olhos azuis, né? E a professora perguntou: quem é esse aqui? E os meninos falaram quase que num jogral: é Jesus. Ela falou: uau, Jesus? Todo mundo respondeu, ninguém tinha dúvida. E ela perguntou: e onde é que ele mora? E uma das crianças, que já era frequentadora assídua da escola dominical, falou: ele mora no meu coração. Uau, a professora aplaudiu e perguntou: para onde é que ele mora? A outra menininha respondeu: ele mora dentro de mim. E o garotinho que estava visitando, nunca tinha ido na escola dominical, olhou e falou: uau, se um sujeito desse tamanho morar dentro de mim, ele vai estar saindo para todo quanto é lado. Não vai dar. Aliás, essa é a realidade da nossa vida, porque o tamanho que é o tamanho do nosso Salvador, ele não pode ficar contido dentro da gente. Por maior que nós sejamos, ele não pode ficar contido dentro da gente, porque ele é infinitamente maior. A mensagem de Jesus é uma mensagem infinitamente maior. Não só nós precisamos manter na memória todas essas coisas que fazem, podem e vão fazer, se nós deixarmos uma grande diferença nas nossas vidas, lembrarmos que a morte não tem mais poder porque Jesus venceu a morte, lembrarmos que a nossa esperança está viva, lembrarmos que nós temos dentro de nós o poder de ressuscitar. O poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos vive em mim. Lembrar que nós temos essa mensagem diante de nós e que nós precisamos contá-la para o mundo. Porque o mundo vive em desespero em busca de uma vida. O mundo vive no desespero em busca de uma vida que valha a pena e uma vida que tenha valor, e o maior preço que alguém poderia pagar para que vivesse uma vida que tenha valor, Jesus já pagou. O maior preço que alguém poderia pagar, Jesus já pagou. E ele vive. Ele vive. Os discípulos vão visitar aquele sepulcro, depois que as mulheres vão lá e dizem: nós tivemos um encontro, tivemos uma visão, vimos anjos, esperamos coisas, percebemos coisas, ele está vivo. Aliás, essa expressão, ele está vivo de fato, vem exatamente do capítulo 24 de Lucas, um pouco mais para frente de onde a gente está mencionando, quando perguntam para Maria, falam: mas o que aconteceu? Dizem que ele está vivo. Ela fala: de fato, ele está vivo. Ele está vivo, porque eu vi. Ele já se apareceu para Pedro. Ele já se apareceu, o apóstolo Paulo diz que, 1 Coríntios capítulo 15, ele fala que Jesus apareceu em primeiro lugar para Pedro, depois apareceu para os outros discípulos, depois apareceu para mais de 500 testemunhas, e na época que o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele diz: dos quais muitos ainda estão vivos. Pensa você, que alguém que você conheça foi dado como morto, passaram-se 3 dias e está vivo. Você viu, testemunhou, você esteve junto, e alguém que estava duvidando, fala: não, eu não acredito, eu só acredito se eu colocar a minha mão no seu lado que foi furado, e na sua mão que foi furada com aqueles pregos, é só assim que eu creio. E na outra ocasião, Jesus chega lá e fala com esse mesmo cidadão: coloca aqui, eu estou aqui. Fala: não, Senhor, meu Deus, eu creio. E esse era Tomé, e Jesus fala: Tomé, você está crendo só porque você viu?
Felizes são aqueles que não viram e creram. Felizes são aqueles que não viram e creram. Quando alguém testemunha, esse testemunho é marcante, não há como você negar algo que os seus olhos registraram. Não, eu vi. E a gente usa de vez em quando do pleonasmo e fala, eu vi com esses próprios olhos que a terra há de comer. Não tem outro olho que você pode ver, desculpa. Não, essa é a realidade. Eu vi. E o testemunho daqueles discípulos é o testemunho que conseguiu chegar até nós hoje, porque eles estavam certos do que eles experimentaram. Eles estavam certos do que eles experimentaram. A morte não tem mais poder porque o meu Salvador ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Essa é a realidade para nós. A não ser que você tenha um grande encontro, um real encontro com esse Salvador, essas coisas vão ser loucura. Mas a partir do momento que você tem um encontro real com Jesus Cristo, isso é realidade e isso não cabe dentro de você, porque é grande demais para ficar contido dentro de mim. Vaza por todo quanto é lugar. Eu olho, eu falo, eu escuto, eu respiro, eu sinto, eu toco e eu falo e eu vivo. E eu experimento tudo que há de Jesus Cristo, porque Ele vive em mim. E Ele é muito maior do que a minha própria vida. Porque Ele vive em mim é muito mais do que o que eu poderia conter e esconder. É como uma boa fofoca, né? Essa língua fica coçando para poder dizer, né? Eu tenho que contar disso, eu tenho que contar disso, eu preciso dizer disso. Essa é a realidade de Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Do lado de fora, o mundo vive uma falta de esperança maior do que qualquer um de nós poderíamos contar com palavras. Não tem esperança. O mundo está sem esperança. O mundo vive o medo. O mundo vive o desespero. O mundo vive a agonia da falta de esperança, da incerteza do que virá no futuro. Honestamente, eu não sei o que vai ser amanhã, mas talvez uma das letras mais belas e quase que contemporâneas, a gente poderia dizer, que foi escrita, que eu creio no futuro, no amanhã, e que eu posso enfrentar o amanhã, porque o meu Salvador está vivo. Eu posso enfrentar esse amanhã, não importa o que vai vir. Não importa o que vai vir. São coisas que vão nos causar pânico. Coisas que vão nos causar desespero, mas não importa o que vier, eu creio e eu posso experimentar totalmente, porque eu tenho um Salvador que venceu o mundo. Eu tenho um Salvador que venceu a morte, eu tenho um Salvador que venceu o pecado e todas as suas consequências, incluindo a sua consequência maior, que é a morte. Jesus está vivo. E essa é a mensagem da Páscoa. Ele está vivo, Ele está vivo. Isso é bom demais, queridos. Nós precisamos viver isso, respirar isso e sentir isso todos os dias da nossa vida. Porque é só assim, e só dessa forma, que nós temos em nós e experimentaremos uma esperança que o mundo é incapaz de perceber e de ter longe de Jesus Cristo. Mas aí vem os detalhes e os pensamentos, que são aqueles que de fato fazem diferença. Essas coisas só são reais e só são verdadeiras para quem já encontrou com Jesus. Para quem não encontrou com Jesus, ele é só um mito. Lucas 24 conta uma outra história. 2 discípulos a caminho de um vilarejo chamado Emaús. Eles estavam contando, e era justamente no dia em que Jesus ressuscitou, e eles estão andando na sua estrada, e Jesus encontra com eles, e Jesus pergunta para eles, o que vocês estão falando? Eles falam, você é o único forasteiro que está em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo? Eles contam para Jesus o que aconteceu. Nós tínhamos um grande profeta entre nós, mas ele morreu. E hoje já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. Tem alguém dizendo por aí que ele ressuscitou. Tem alguém dizendo por aí que ele ressuscitou. Esses rapazes, eles só descobrem que de fato era Jesus Cristo que estava andando com eles quando, algum tempo depois, eles chegam na casa deles e eles vão comer juntos. E quando Jesus parte o pão, eles identificam que ele era Jesus. Porque eles tinham tido uma experiência com Jesus. Mesmo que a princípio eles não estavam meio que reconhecendo o Salvador de forma diferente do que talvez era a expectativa deles, mas quando ele faz algo que comumente eles faziam juntos, eles reconhecem. Eles reconhecem. E é tão interessante, às vezes a gente faz, agora há pouco, um pouquinho antes de começar o culto, eu tinha ido ao banheiro e a gente começou a conversar, o que não é comum de homem fazer no banheiro, né? Conversar com quem está nas coisas do lado. Né? Mas eu comecei a falar
né, com alguém que estava do lado. Né? E esse alguém falou, eu pensei que era fulano de tal. Falou comigo, agora eu reconheci que é você. Isso só acontece porque vocês já estiveram um tempo juntos. E as pessoas conhecem a sua voz, conhecem o seu jeito de falar, conhecem o seu jeito de se expressar. Jesus Cristo é da mesma forma. Jesus Cristo é da mesma forma. Quando você tem intimidade com Ele, você reconhece onde Ele está. Quando você tem intimidade com Ele, você reconhece a sua presença. E nós só vamos sentir e perceber a realidade de que a morte não tem mais poder sobre nós, de que a nossa esperança está viva, de que o poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos está dentro de nós e que Jesus está conosco em todos os momentos, mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida, será só depois que nós tivermos uma experiência tremenda com Ele. De outra forma, é só mais alguém que estava ali. É só mais alguém que estava andando junto e não alguém que você reconhece. Jesus está vivo. Que essa experiência e que essa grande esperança seja a marca registrada dos nossos corações e que todos nós possamos viver isso dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Amém.